Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus mais uma vez por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor, mais uma oportunidade da vida, mais uma oportunidade o qual Ele nos concedeu no dia de hoje de estar falando um pouquinho do amor dele pela minha e pela tua vida. Agradeço a Deus pelo meu lar, pela minha família, pela vida do meu esposo, o qual Ele me concedeu mais uma vez essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor no canal. Eu agradeço a Deus por cada irmão, por cada irmã que tem deixado o seu tempo para estar ouvindo, não de mim, não do Marco, mas sim do Senhor, a palavra do Senhor. Porque somente dele que vem a nossa vitória, vem aquilo que nós precisamos e aquilo que nós estamos pedindo no dia de hoje. Eu agradeço a Deus, glória a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pela sua misericórdia, a cada dia ter nos alcançado, a cada dia Ele nos dá o fôlego da vida. Eu não sei como é que tu chegou até esse vídeo, eu não sei o que tu tem passado no dia de hoje, o que tu tem precisado, o que tu tá buscando no dia de hoje, mas creia que somente de Deus que vem a tua bênção, vem o socorro, vem a tua cura, vem a tudo aquilo que tu tem pedido. Então, glória a Deus, aleluia. Se tu tem algo hoje na tua vida o qual te incomoda, o qual, glória a Deus, aleluia, alguma coisa que tu tem passado no dia de hoje, creia, coloque na presença do Senhor e que somente Ele vai alcançar a bênção e a vitória para a tua vida, como Ele tem alcançado na minha casa, na minha família, graças ao nosso Senhor. Aleluia, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, o Senhor sabe, o meu coração conhece o teu coração também e o amor que nós temos por Ele e Ele tem por nós. Por isso que Ele nos deu essa oportunidade de estar aqui no dia de hoje. A palavra que eu trago para os irmãos, para a igreja, se encontra lá em João, capítulo 11, versículo 1. Uma palavra bem conhecida da igreja. Eu creio que muitos que praticam a palavra do Senhor sabem qual é essa palavra, mas que nem eu costumo dizer, a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. O mesmo entendimento que Ele te deu hoje, Ele pode dar diferente para mim. O mesmo entendimento que Ele me deu hoje, Ele pode dar diferente para ti. O Senhor tem uma maneira certa de falar em cada coração. E essa tarde Ele tem falado comigo através dessa palavra. E eu venho trazer para os irmãos, creio que o Senhor irá falar no teu coração também. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, em João capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado seus pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandando-lhe, pois, suas irmãs, disseram: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E ouvindo Jesus isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer de Lázaro, não tem muito o que dizer dele, mas sabemos que ele é irmão de Marta e de Maria, aquela mesma que em Lucas o Senhor visitou a casa dela, onde Maria percebeu, aleluia, glória a Deus, decidiu ficar com a melhor parte, que era ouvir a palavra do Senhor, aonde Marta queria fazer um melhor para Deus, queria buscar mais o Senhor, fazer algo mais para o Senhor, foi aonde ela começou a preparar algo para o Senhor. Mas o Senhor naquele momento ali, ele queria só que alguém ouvisse a palavra do Senhor. Mas isso não nos diz que Marta também não estava ouvindo, porque lá em Lucas vai nos dizer que Marta também estava sentada junto com Maria, mas ela decidiu fazer um pouco a mais para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa Marta e Maria são irmãs de Lázaro, o qual o Senhor tinha muito amor por eles dois. Aleluia. E ele se encontrou enfermo. Mais adiante a palavra do Senhor que vai nos dizer que naquele momento onde Jesus estava, naquela aldeia, o Senhor não curou rapidamente Lázaro, ele demorou ainda para curar.
Glória a Deus. Nós sabemos muito bem que quando o Senhor decidiu curar Lázaro, foi depois de 4 dias que já cheirava mal. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor ressuscitou Lázaro. Essa é a palavra do Senhor. Mas o que me chamou a atenção, glória a Deus, aleluia, é que antes de, quando as irmãs foram até Jesus, elas falaram da notícia, o Senhor disse que a enfermidade não era para a morte, porque ele sabia o que ia acontecer, mas sim para a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então a palavra que eu trago hoje para mim, o que o Senhor traz hoje para mim e para você e para a igreja, é que nem tudo, às vezes, glória a Deus, que nós estamos passando é para o mal. Nem tudo que nós estamos passando é permissão do inimigo. É o inimigo que coloca em nossas vidas. Não. Às vezes é o Senhor, para nós glorificar o nome dele. Tem enfermidades, às vezes, que nós passamos que não é enfermidade por mal, mas sim para nós buscar mais o Senhor, e quando ele declarar a bênção, a vitória e a cura na nossa vida, nós podemos glorificar o nome do Senhor e o nome dele será exaltado aqui na terra e no céu. Aleluia, glória a Deus. A morte de Lázaro serviu como um testemunho para muitos, aleluia, porque já fazia 4 dias que ele tinha morrido. Glória a Deus e aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que quando moveram a pedra, ele saiu, mas antes de mover a pedra, o Senhor já tinha dado a ordem para ele sair. Isso quer dizer que antes de acontecer algo na tua vida, o Senhor já tem impedido de que aconteça. Isso quer dizer, aleluia, glória a Deus, que antes de tu pensar que algo de ruim vai te acontecer, o Senhor já determina a vitória. Basta a gente crer. Aleluia, glória a Deus. E essa palavra, o que me chamou mais a atenção foi que, aleluia, o Senhor amava Lázaro, tanto que Lázaro foi a única pessoa que o Senhor chorou quando ele soube da notícia. Ele não chorou quando ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele não chorou quando ele curou o paralítico de Betesda. Ele não chorou quando ele curou várias pessoas, o menino endemoniado. Ele não chorou, ele chorou só na morte de Lázaro, porque ele amava. Aleluia, não diferente que ele não amava os outros, mas sim ele tinha uma intimidade a mais com Marta e com Maria. Maria foi a que ungiu os pés do Senhor. Maria foi que ungiu o corpo do Senhor e que chorou aos pés do Senhor, e com o seu cabelo ela secou os pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Marta e Maria foi aonde o Senhor decidiu estar dentro da casa dela. Aleluia, glória a Deus. E pregar a palavra para ela. Então foi aonde Marta e Maria foi aquela que o Senhor salvou. Aleluia, glória a Deus, de ser apedrejada. Então ele tinha uma intimidade mais com eles três. E isso não impediu que ele operasse um milagre na vida de Lázaro. E é isso que eu trago hoje. A intimidade que eu tenho com Deus, a intimidade que tu tem com Deus, não impede que o Senhor opere na tua vida. Ao contrário, isso favorece, porque só vai acontecer milagres, bênção e vitória na nossa vida, em primeiro lugar, se nós pedirmos com fé, e depois, se nós tivermos intimidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E intimidade com o Senhor a gente busca somente na oração. Aleluia, no jejum, está buscando ao Senhor, está perto do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nem tudo é para o mal, e sim para glorificar o nome do Senhor, para a glória do Senhor reinar para sempre, para nós testificar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, que o Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos libertado, o Senhor tem nos transformado, tem curado a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Então tudo que acontece na nossa vida nem sempre é obra do inimigo. Claro que nós temos que estar sempre em vigilância, sempre atento, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o inimigo ele anda ao derredor buscando quem ele possa tragar. E é no mínimo detalhe que ele faz, aleluia, a sua festa toda do mal em nossas vidas. Se a gente não vigiar, é nos pequenos detalhes que ele entra e destrói tudo que o Senhor tem construído em nossas vidas, tudo que o Senhor tem nos dado. Por isso que nós temos que vigiar sempre. Aleluia, nem tudo, glória a Deus, aleluia, nem tudo de bênção é o Senhor que nos dá.
Ao mesmo modo que nem tudo de luta é o inimigo que nos dá. Porque quando nós decidimos servir o Senhor e somos firmes na promessa do Senhor, aleluia, glória a Deus, o inimigo ele não tem poder de tocar na nossa vida. Ele só vai tocar se o Senhor permitir, como ele fez com Jó. O inimigo só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. E deste modo, dessa maneira, ele é na nossa vida. Ele permite que o inimigo toque na nossa vida. Muitas das vezes é para nós buscarmos mais ele, aleluia, glória a Deus, buscarmos mais o Senhor. E essa é a palavra que o Senhor tem nos dado, glória a Deus, que nem toda enfermidade é para a morte, que nem todo mal é para a morte, que nem toda tempestade é para a morte, aleluia, glória a Deus. Se nós persistirmos firme, aleluia, forte no propósito, aleluia, glória a Deus, não importa a tormenta que tu tem passado, não importa a luta, a perseguição, a tribulação que tu tem passado. Se tu persistir firme e forte no processo, no propósito, nas promessas que o Senhor tem para mim e para a tua vida, aleluia, nada de mal vai nos acontecer, porque o Senhor está sempre na frente, como ele fez a Josué. Ele disse no versículo 1, no capítulo 1 de Josué, não temas, pois eu estou contigo. Não te assuste, pois eu estou aqui para te guardar. Vai em frente, que eu vou estar na frente da batalha. Quando Josué, depois da morte de Moisés, foi designado por Deus a guiar o povo até o Egito, até a terra prometida. Aleluia, glória a Deus. E Josué, ele também teve medo de passar alguma dificuldade, porque não era só a vida dele, era a vida de todo o povo que estava junto com Moisés no Egito. Aleluia, glória a Deus. Então, ele mesmo assim, o Senhor deu coragem, encorajou ele e ele foi e levou o povo, aleluia, glória a Deus, tirou o povo do Egito, tirou o povo, aleluia, glória a Deus, do deserto, aleluia, e chegou até a terra prometida. É assim na minha e na tua vida. Glória a Deus, não temas quando a gente, aleluia, passamos por uma tribulação, uma dificuldade, um problema. Porque o Senhor está sempre preparado para nos guardar. E nem tudo aquilo que vem na nossa vida, aleluia, de ruim, é para nos matar. Mas sim para acrescentar a nossa fé. E sim para nos fortalecer na nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Tem vezes que o Senhor nos coloca lá no deserto. E não é para o mal. Mas sim, aleluia, para nós glorificarmos cada vez mais a presença do Senhor, como nós sabemos que o deserto é a escola do cristão, aleluia, é no deserto, aleluia, é na tempestade, é na luta que nós buscamos o Senhor, buscamos com fé, nos aproximamos mais de Deus, e tem às vezes deserto que o Senhor nos coloca, aleluia, não é para nós reclamar, mas sim para nós ouvir, porque é lá no deserto que Ele fala conosco. Aleluia, de repente é lá no deserto onde tu tem passado hoje, aleluia, onde tu se encontra hoje, que o Senhor quer falar contigo. Por quê? Porque Ele te colocou lá, porque quando tu não estava lá, tu não buscava. E nós somos assim porque nós somos falhos, nós somos, aleluia, de carne. Glória a Deus, aleluia, nós somos humanos. E se nós não passarmos por uma luta, nem sempre a gente vai estar na mesma intimidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, de quando a gente está no deserto. Quando está tudo bem, eu e você estamos na mesma intimidade com o Senhor. Aleluia, quando estamos no deserto. Não, né? Quando nós passamos pela tribulação, passamos pela enfermidade, aleluia. Aleluia, a gente busca cada vez mais o Senhor, porque a gente sabe, a gente tem a certeza pela fé que nós temos que somente o Senhor que vai nos dar a cura. Então, quando nós clamamos o Senhor na enfermidade, o Senhor responde, aleluia, com a cura e a libertação para a nossa vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que nem todo mal, aleluia, glória a Deus, nem toda enfermidade, nem tudo aquilo que tu tem passado é para a morte, mas sim para o nome do Senhor ser glorificado na minha e na tua vida. Então persista, tu está passando prova, dá um glória a Deus, está passando luta, dá um glória a Deus. Eu não sei o que tu tem passado e tu também não sabe o que eu tenho passado, mas mesmo assim somos mais que vencedores em Cristo. Porque nós temos alguém que nos guarda, nós temos alguém, aleluia, para guerrear conosco, aleluia, que está sempre ao nosso lado, basta nós clamar. A palavra lá em Mateus vai dizer, buscai a mim e eu te responder-te-ei. Clamai o meu nome e eu te responder-te-ei. A palavra do Senhor vai nos dizer. Quando a gente busca, quando a gente clama,
Quando a gente clama ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor nos responde, porque não há um coração, aleluia, grato e quebrantado que o Senhor não ouve. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração essa tarde. Que o Senhor venha abençoar a minha e a tua vida. Que nós possamos estar firme. Aleluia, glória a Deus. Firme nas promessas, firmes no propósito que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Basta nós confiar, basta nós clamar e buscar cada vez mais a presença do Senhor. Não importa a circunstância que tu se encontra hoje, não importa a luta que tu se encontra hoje, a prova, a tribulação. Mas saiba, a enfermidade, não sei o que tu tem passado, mas saiba que nem tudo que tu tem passado é para o mal, mas sim para te se aproximar, aleluia, mais de Deus e o nome do Senhor ser glorificado na minha e na tua vida. Eu agradeço a Deus por essa grande e rica oportunidade que Ele tem me dado, que o Senhor venha abençoar a minha e a tua vida grandemente, que o Senhor venha derramar das suas mais ricas bênçãos na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro a vitória e a bênção na tua vida, porque tu tens chegado até aqui, não foi em vão. O Senhor tem falado comigo e contigo. Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a Deus, peço que você venha deixar seu like, se inscrever no canal, aleluia, deixar seu comentário, manda esse vídeo para mais uma outra pessoa que também deve estar passando pela mesma situação que tu tá passando. Saiba que o Senhor, do mesmo modo, da mesma maneira que falou no teu coração, vai falar nessa pessoa também. Seja mensageiro do Senhor, levando, transformando vidas através dos vídeos, através da mensagem do Senhor. Eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui, quem chegou até aqui, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.